Então, bem-vindo, voluntário e voluntária. Eu sou o Jota e você está no lugar errado. Este é o canal Beatriz Está Viva, um canal dedicado a fazer teorias sobre desventuras em série, o que é uma péssima ideia. Eu não aconselho você a se envolver com esse tipo de coisa. Então, hoje vou fazer um vídeo a pedido de uma pessoa que fez um comentário em meu canal do YouTube, né? Vamos ver aqui qual foi o pedido que essa pessoa fez. Roberta Bento. Oi, como vai você? Se você está aqui, eu sinto muito por você, Roberta. Você falou o seguinte: você já ouviu falar sobre a teoria de que Violet é a filha do Lemony? Seria muito legal se você fizesse um vídeo dando a sua opinião sobre isso. Bem, como esse foi o único pedido na vida que eu recebi para um vídeo específico, né? Então, vou atender, evidentemente, né? Se você quiser fazer outros pedidos sobre outras teorias de desventuras em série, provavelmente eu vou também ter que fazer um vídeo, né? Porque eu não gosto de discriminar ninguém. Então, será que a Violet é filha do Lemony Snicket? Eu já ouvi falar sobre isso? Sim, já ouvi falar sobre isso sim. Eu até dei em alguns vídeos anteriores algumas pistas sobre minha opinião. E, resumidamente, minha opinião é no momento, porque como se você vem acompanhando meus vídeos, certo? Eu entro em contato com a Derka Venom 667, você deve saber disso, Answer the Wrong Question, Avenida Sobrinha 667, respondendo perguntas erradas, que é um grupo de voluntários internacionais que visam estudar a obra de Lemony Snicket. Então, eu lanço minhas teorias, geralmente primeiro lá, em inglês. Os voluntários discutem sobre a opinião deles e, às vezes, o fruto dessa discussão é que eu tenho a minha opinião um pouco alterada, certo? Já discuti com eles a possibilidade de Violet ser filha de Lemony Snicket. O que eu posso dizer? Esse é um assunto que divide as pessoas, que forma cisões. Vamos falar de um dos voluntários mais internacionalmente conhecidos, que é o Snicket Sleut. Ele é um voluntário francês e ele sempre tem lançado algumas de suas teorias no site Tumblr. Ele é uma das pessoas que faz teorias assim como eu, bem coerentes, né? E ele é mais conhecido do que eu. E eu já tive a oportunidade de até fazer uma teoria junto com ele, ajudá-lo em uma teoria, apesar de nós discordarmos em muitas e muitas coisas, nós discordamos. Mas na teoria sobre o grande desconhecido nós tivemos pontos em comum que ele pôde aproveitar aspectos da minha teoria, eu pude aproveitar aspectos da teoria dele e fizemos duas teorias distintas sobre o assunto. E no final das contas, ele publicou a teoria dele, eu publiquei a minha teoria, nós nos auxiliamos. Basicamente foi isso. Nós já conversamos sobre a possibilidade da Violet ser filha do Lemony Snicket. Nunca conversei pessoalmente com ele sobre esse assunto, certo? Mas ele publicou no site dele, no Tumblr, algum assunto sobre isso. Aqui eu separei aqui para vocês. Ele publica, apesar de ser francês, ele publica em inglês, assim como eu, né, as teorias dele. Então, essa é uma das teorias mais fundamentadas sobre o assunto e, resumidamente, ele apresenta a seguinte proposta, certo? A proposta é de que Beatrice não tem certeza de quem é o pai biológico da Violet, mas ela sabe que talvez seja Lemony Snicket. Isso é uma visão muito interessante sobre o assunto. Segundo o Snicket Sleut, na conta que ele fez para determinar a cronologia de desventuras em série, o relacionamento entre Beatrice, Lemony e Bertrand, certo? Foi muito junto um do outro. Segundo o Snicket Sleut, pelas contas dele, assim que Lemony Snicket, assim que Beatrice cancelou o casamento com Lemony Snicket,
certo? Através da carta de 200 páginas, foi logo depois da partida de Lemony para o exterior, pela primeira vez no Próspero. Então ela cancelou o casamento por meio de carta. Segundo Snicket Sleuth, então ela ficou sabendo de forma equivocada que Lemony havia morrido. Ela logo em seguida se casou com Bertrand. E, de acordo com as contas de Snicket Sleuth, ela viajou pelo mar e acabou parando na ilha, provavelmente porque sofreu um naufrágio. Lá, ela já estava grávida de Violet. Desse modo, ela não pode ter certeza de quem é o pai biológico da Violet, certo? Mas ela suspeita, segundo ele, que deve ser o Lemony, certo? Essa é a conclusão de Snicket Sleuth. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como Snicket Sleuth chegou a essa conclusão. Mas antes disso, certo? Vem a minha parte. A minha parte é anterior a isso, certo? Afinal de contas, a primeira pergunta que deve surgir é a seguinte: será que... Vou abrir aqui uma parêntese, certo? Evidentemente, todos os que estão me assistindo sabem como os bebês são feitos. Espero que não, a não ser que você tenha nascido ontem, né? Aí você não sabe como os bebês são feitos. Nesse caso, você não deveria estar aqui, porque o YouTube é para acima de 13 anos, certo? Fecha parênteses. Então, a pergunta é: será que o relacionamento entre Beatrice e Lemony era íntimo o suficiente para que ela pudesse suspeitar de que uma gravidez realmente pudesse ser do Lemony Snicket? E é isso que eu vou mostrar para vocês, antes de mostrar aí o que o Snicket Sleuth deduziu. Então, o quão avançado era o relacionamento entre Lemony e Beatrice. Existe evidência textual de que era um relacionamento avançado, né, capaz de gerar bebês? Existe, e eu vou mostrar para você que está em Beatrice Lettres. Vou mostrar um momento. Então essa é a carta. Você deve saber, né, que de Beatrice Lettres é uma coletânea de cartas de Lemony para Beatrice, de Beatrice para Lemony e da outra Beatrice para Lemony, de acordo com a minha teoria, certo? Então, essa é a carta de Lemony Snicket para Beatrice número 3. Então, essa carta, Lemony estava trabalhando ainda disfarçado no diário. E o que foi que ele escreveu, que é um tanto comprometedor, né? Olha o que ele escreveu. Eu sei que numa hora dessas deveríamos estar pensando em nossa organização e no que podemos fazer para proteger os nossos voluntários. Mas eu só consigo pensar em você. Nós teremos que ter mais cuidado ao passar as noites juntos. Você está entendendo aí? Lemony passava noites juntos com Beatrice. Isso é muito comprometedor, mas continuemos. Devemos ficar longe de janelas abertas, mesmo quando estivermos na rua, e checar com cuidado debaixo de cada cama, mesmo que não haja ninguém dormindo na cama em questão. Isso é muito comprometedor. Eles passavam a noite juntos e, de acordo com Lemony, eles precisavam checar embaixo da cama, né, antes de fazer o que eles iam fazer, né, mesmo que não fossem dormir, né? Então, sim, existe evidência textual de que o relacionamento entre Beatrice e Lemony era avançado. Então, isso aí foi em que época da vida deles? Foi na época em que eles já eram adultos, certo? E eles estavam namorando, estavam noivos, na verdade, já estavam para se casar. Como você sabe, depois disso aí,
Lemony teve que fugir para o exterior um pouco antes do casamento dele, depois que ele fez críticas negativas à peça do Conde Olaf, que tinha Esme, né? De acordo lá com a autobiografia não autorizada. E Beatrice enviou uma carta para ele de 200 páginas, cancelando o casamento, explicando nas 200 páginas por que não podia se casar com Lemony. Então, nós temos aí, então, evidência de que o relacionamento deles era avançado. Era possível Beatrice ter engravidado? Sim, era possível ela ter engravidado de Lemony. Agora, ela de fato engravidou de Lemony? Nós não temos como ter certeza. Teremos que fazer um teste de DNA na Violet, né? Mas continuemos agora, voltemos agora para o raciocínio do Snicket-Sleuth. Então, Snicket-Sleuth chegou à conclusão, como eu disse, de que Beatrice desconfiava seriamente de que o pai de Violet era Lemony Snicket. Ele desconfiava isso porque Beatrice desconfiava isso de acordo com Lemony, com Snicket-Sleuth. Ele pegou evidências textuais em a Vila dos Corvos, né? The Ville Village, né? Pegou evidências textuais em O Escorredor de Gelo, e essas evidências textuais indicam que Violet já tinha ouvido falar do nome Snicket, e que ela já tinha ouvido falar esse nome quando ela era uma bebê de menos de 2 anos de idade. E ela conseguiu se lembrar disso quando tinha 14 ou 15 anos? Conseguiu, né? Porque os Baudelaire têm memórias incríveis. É um superpoder que eles têm, né? Que é conseguir lembrar de coisas de quando eles eram muito pequenos. Então, que evidências textuais são essas? Vou mostrar para vocês agora. Lembrando que essa parte da teoria não foi minha. Até aqui foi minha, né? Eu encontrei evidência de que Beatrice teve envolvimento avançado com Lemony antes do casamento. Agora, essas evidências que eu vou mostrar para vocês agora, não fui eu quem encontrei. Quem encontrou foi, ou pelo menos quem publicou, foi o Snicket-Sleuth. Então, a primeira referência que Snicket-Sleuth pegou foi aqui no capítulo 12 do livro A Cidade Sinistra dos Corvos, né? Depois que Duncan, né, Isadora se encontra com os Baudelaire, veja esse diálogo. Você quer dizer que Jakes, disse Violet. Você quer dizer Jakes, disse Violet. Quando o vimos com o Conselho dos Anciãos, ele estava tentando nos contar alguma coisa. Por que ele tem a mesma tatuagem que o Olaf? Quem é ele? Seu nome completo, disse Duncan, folheando seu caderno, é Jakes Snicket. E aí note esse detalhe. Soa familiar, disse Violet. Então, de acordo com Snicket-Sleuth, essa é a primeira dica. Violet, especificamente Violet, já tinha ouvido falar o nome Jakes Snicket, ou pelo menos apenas o nome Snicket. Agora vamos para a segunda referência de acordo com Snicket-Sleuth, certo? Se encontra lá em Escorregador de Gelo. Então estamos aqui no capítulo 12 de Escorregador de Gelo, certo? Nessa cena, o Quigley, Quagmire, a Violet e o Klaus estão conversando sobre suas descobertas, suas pesquisas, né? Depois que o Quigley já tinha tirado a máscara. E aí a Violet, depois que viu escrito as palavras "O mundo aqui é sereno", né? Ou naquela época foi traduzido como "O mundo aqui silencia", ou "The world is quiet here" em inglês. Ela só conseguia pensar nessas palavras, porque ela já tinha ouvido falar isso em algum lugar. Veja aqui, ó. Ele voltou-se para a irmã, mas Violet não estava ouvindo. Ela ainda tentava se lembrar onde tinha ouvido as palavras escritas na arcada. As únicas palavras que consigo ouvir agora, disse ela, são "O mundo aqui silencia", "The world is quiet here", né? o moto lá da VFD de CSC. Ela fechou os olhos. "Acho que foi há muito tempo, Klaus, antes de você nascer", né? Então, era uma memória reprimida de Violet. Ela já tinha ouvido falar "O mundo aqui silencia" antes de Klaus nascer, né? Ou seja, ela tinha 2 anos de idade ou menos. E aí, como foi isso? "Talvez alguém tenha dito para você", disse Quigley. Note o detalhe. Violet tentou se remeter ao passado mais remoto que se lembrava, mas tudo parecia tão nebuloso quanto as montanhas. Podia ver o rosto de sua mãe, Beatrice,
Seu pai, Bertrand, pelo menos o pai que criou ela, né? Em pé ao lado dela, usando um terno preto como as cinzas da base de operações. Sabia que eles tinham dito alguma coisa, mas não conseguia se lembrar o que era. Não importava o quanto tentasse, a memória continuava silenciosa como uma tuba. Mas ela lembrou de alguma coisa. Ó. Ninguém falou isso para mim, disse ela, afinal. Alguém cantou. Acho que meus pais cantaram as palavras "O mundo aqui silencia" muito tempo atrás, mas não sei por quê. Certo? Ela abriu os olhos e encarou os dois meninos. Talvez estejamos fazendo uma coisa errada, disse. Então, alguém havia cantado para Violet as palavras "The world is quiet here", o mundo aqui é sereno. Por que isso? Porque Beatrice cantou alguma música de VFD para sua bebezinha, né? Sua bebezinha Violet. Que música seria essa? É porque, afinal de contas, VFD deve ter várias músicas, tem poetas às vezes escrevem músicas, não é? Mas é uma música bem específica, certo? Por que Snicket Slut chegou à conclusão de que é uma música bem específica? Por causa de outra referência, a referência encontrada em The Green Grotto, né? A Gruta Gorgônia, da música que a Violet menos gostava. Vamos lá descobrir que música é essa. Então estamos aqui no livro A Gruta Gorgônia, mais especificamente no capítulo, deixa eu ver que capítulo é esse aqui, um momento, no capítulo 7, e a Violet está explicando para Fiona o que é uma escura de Hobson, certo? Veja aí o que é a explicação que ela dá. Violet sorriu. Precisamente, disse ela. Uma escura de Hobson é uma coisa que não é uma escura de verdade. É uma expressão que nossa mãe costumava usar. Ela dizia: "Vou lhe dar uma escura de Hobson, Violet. Você pode limpar seu quarto ou então vou ficar na porta e cantar sua canção menos favorita várias vezes sem parar." Fiona reganhou o sorriso. "Qual era a sua canção menos favorita?" perguntou ela. "Rema, rema, remador", disse Violet. "Tem uma parte que detesto, uma que diz que a vida não passa de um sonho." Então, a mãe de Violet, certo? Veja as duas referências. Cantava uma música sobre CSC para sua bebê, uma música que falava sobre o tema da organização, né? O mundo aqui silencia, o mundo aqui é sereno. E, segundo Violet, aí ela já estava mais velha, certo? As memórias estão muito mais claras. A mãe costumava brincar com ela, dando a ela uma escolha de Hobson. E a música que ela menos gostava era Rema, Rema, Remador. Por que isso é significativo? Porque remete a uma música de CSC que tem a mesma melodia de Rema, Rema, Remador. A música de CSC é The Little Snicket Lad, né? Eu vou mostrar para vocês que música é essa, porque ela se encontra na autobiografia não autorizada de Lemony Snicket. E aí vamos entender como tudo parece se encaixar, certo? Vamos lá para a autobiografia não autorizada. Então a música se encontra aí no capítulo 1, certo? Da autobiografia não autorizada de Lemony Snicket. E é traduzida para português como Snicket pequenininho, The Little Snicket Lad, em inglês. Vamos ler a tradução, porque está uma tradução bem feita, certo? Verso 1. Em uma linda fazenda de gado, perto de um lago bem mortal, uma mulher bastante grávida e Jake, o marido leal, moravam na grande mansão da Estrada do Ladrão, pertinho. Mas foi na fazenda que a dama gerou o Snicket pequenininho. A continuação da música. E o levaram... Um momento, me desculpem. E o levaram, sim, levaram, para longa jornada. Foi-se na calada da noite, sob a lua acinzentada. O levaram lá da cozinha. Foi CSC que o levou, qual lanche no meio da noite, e a casa não mais voltou.
Então, essa primeira parte aí da música. Verso 2. Era vivaz e inteligente, e muito leite ele bebia. Seu berço era feito de prata, de fraldas de seda vivia. 2 irmãos cuidavam dele, mas a mãe e o pai sozinho. Não, mas a mãe e o pai paizinho. Mas alguém mais estava olhando para o Snicket pequenininho. E o levaram, ó sim levaram, para longe e longa jornada. Foi-se na calada da noite sobre uma lua acinzentada. O levaram lá da cozinha, foi CSC que o levou, qual lanche no meio da noite, e nunca mais a casa retornou. O jogaram lá na cozinha, no meio da estrada largando, ele caiu no chão escuro e quis fugir engatinhando. Verso 3. Jake rachava lenha uma noite, ao moinho se fora a mulher. Os irmãos tomavam seu chá, na casa nenhum ruído sequer. Foram entrando pelas janelas, em vez do acesso comezinho. Fora um carrão comprido e preto para o Snicket pequenininho. E o levaram, assim levaram, para longe em longa jornada. Foi-se na calada da noite, sob a lua acinzentada. O levaram lá da cozinha, foi CSC que o levou, qual lanche no meio da noite, e nunca mais a casa retornou. Ao agarrar-te os tornozelos, lá deixaremos um sinal. Então farás nobre trabalho, porém sem paga oficial. Quando em segredo nós partirmos, serás voluntário, ó pequeno. Ao te levarmos, pois não grites, pois aqui o mundo é sereno. Sim, caro voluntário e voluntária, foi essa música que a Violet se lembrou, porque essa música falava a respeito do mote de CSC. Aqui o mundo é sereno. Ela conseguiu se lembrar disso. Por que ela conseguiu se lembrar? Porque Beatriz, a mãe, cantava para ela essa música, né? Agora, qual é a relação entre essa música e aquela música que a Violet mais detestava? Se você reparou, essa música, né, evidentemente, tem a partitura aqui atrás, certo? Essa partitura, se você tocar ela no teclado, vai ser a partitura da música, aquela que ela menos gostava, né? Em inglês é Roll, Roll, Roller, né? Ou, deixa eu lembrar qual o título da música em português. Rema, rema, remador, né? Se você pegar essa partitura e tocar aí no seu teclado, vai ser a mesma música de rema, rema, remador, né? Então, a Violet, ela, quando era bebê, de acordo com o Henrique Stileut, escutou a Beatriz cantando a música The Little Snicket Lad, né? Sobre o Snicket pequenininho, usando a letra que se referia ao Lemony Snicket. E como você pode observar, na letra cita-se Snicket, né? a palavra Snicket. E é por isso que a palavra Snicket, muitos anos depois, era familiar para a Violet, porque ela tinha ouvido quando Beatriz cantava essa música para ela. A pergunta é, por que Beatriz cantava essa música para ela? De acordo com Henrique Stileut, isso é evidência de que Beatriz desconfiava fortemente de que o pai biológico da bebê era Lemony Snicket, porque essa música retrata a infância de Lemony Snicket. Então era como se a Beatriz quisesse que a bebê tivesse algum tipo de relacionamento com o pai biológico dela. E por isso ela ficava cantando essa música, né, quando ela era bebê. Depois, quando ela escutava a música original com a letra diferente, ela achava aquela música, né, o Rema, Rema, Remador, muito estranha aos ouvidos dela, porque ela tinha ouvido originalmente The Little Snicket Lad, a música que contava sobre o pai biológico dela, de acordo com Snicket Stileut. Compreenderam aí? Toda a viagem feita pelo Snicket Stileut para ele conseguir deduzir de que Beatriz desconfia de que a Violet é filha biológica de Lemony, né? Então, qual a minha opinião sobre a teoria de Snicket Stileut? Minha opinião é de que a teoria é válida, muito válida. Nada impede
de que o Lemony seja o pai biológico, né, de Snicket Sleuth. Tomara que ele não assista esse vídeo. Nada impede que o Lemony seja o pai biológico da Violet, né? Agora, existem contra-argumentos. E mais, existe uma teoria acessória feita, ou melhor, apresentada a mim, pelo menos, por uma brasileira, né? Pela líder da comunidade brasileira chamada VFD Squad, que você pode encontrar aí nas redes sociais, né? VFD Squad, se não me engano, você deve encontrar o link para acessar essa comunidade de voluntários, né? Acho que no Instagram você pode procurar por ela, né? Se eu encontrar o link aí, eu deixo para você no comentário para você descobrir. Então, ela me deu a seguinte informação. J, provavelmente a Kit Snicket sabe de que o Lemony Snicket é o pai biológico da Violet, certo? Por quê? Por que ela acredita nisso? Vou mostrar para você qual foi a evidência que ela me mostrou, certo? Ou seja, essa teoria também não é minha. Eu só acho também válida. Eu acho uma teoria válida, certo? Essa evidência se encontra em O Penúltimo Perigo. Vou mostrar aí para vocês. Então, estamos aí no capítulo 2 de O Penúltimo Perigo, certo? Então, nesse capítulo, só para relembrar, a Kit Snicket havia se encontrado com os irmãos Baudelaire, certo? E deu para eles aí a missão de irem disfarçados para o Hotel Desenlace. Aí a Kit olhou para Violet e disse as seguintes palavras. Você se parece demais com seu pai, Kit suspirou. Ele franzia a testa do mesmo jeito quando ficava confuso, muito embora jamais tivesse amarrado o cabelo com a fita para resolver um problema. Então, segundo aí a minha colega teorista, Lemony, né, de acordo com Kit, falou que o pai da Violet jamais havia amarrado o cabelo com a fita para resolver um problema. Segundo ela fez o seguinte raciocínio. Olha, a Kit pode até ser amiga do Bertrand, mas não acho que ela colocaria a mão no fogo por ele, né? Então, se ela falou que alguém, né, o pai da Violet, jamais colocou uma fita no cabelo para resolver um problema, então é bem possível que ela estivesse falando do irmão carnal dela, do irmão biológico dela, o Lemony Snicket, né? Porque afinal de contas, como ela poderia ter tanta certeza que o Bertrand, desde a infância, né, até a idade adulta, nunca amarrou uma fita no cabelo, né? Uma fita no cabelo para resolver um problema, né? Então, ela não podia ter tanta certeza disso. Então, evidentemente, ela estava falando do irmão carnal dela, que era o pai biológico da Violet, pelo menos a Kit acreditava nisso. Essa é a teoria aí da minha colega, que é a chefe, né, de operações lá do VFD Squad. Lembranças para você. Então, isso é válido? É válido? É válido. Nós podemos dizer que é uma evidência de que a Kit achava de que o pai biológico da Violet era o Lemony Snicket. Mas, de acordo com o Snicket Sleuth, não tem como ter totalmente certeza. Não tem como ter totalmente certeza. Certo? Dito isso, agora eu vou falar a minha teoria autoral. Aqui eu complementei ainda mais, certo? Digamos que a minha parte foi complementar a parte anterior, né? Que mostra que o Lemony Snicket tinha um relacionamento avançado com a Beatrice, e eu tenho a parte posterior, né? Porque as teorias foram até de que o Lemony pode ser o pai da Violet. E eu digo ainda mais. Eu digo que o Jake Snicket desconfiava de que Lemony era o pai não apenas da Violet, mas também do Klaus e da Sunny, né? Então, estamos indo aí para um assunto pior do que o relacionamento avançado anterior ao casamento. Estamos indo para um tema envolvendo talvez até mesmo adultério,
né? Talvez sim. Então, existe evidência textual de que é possível, e não estou dizendo de que realmente aconteceu, estou dizendo que é possível de que Lemony tenha tido um relacionamento adúltero com a Beatrice, ou seja, um relacionamento após o casamento dela com Bertrand. Temos evidência textual de que isso é possível, justamente aí em O Penúltimo Perigo, né? Vou mostrar para vocês essa evidência textual. Então, para começar, vamos aí falar da ópera La Força do Destino, né? Quando aconteceu? Aconteceu depois do casamento de Bertrand com Beatrice, em algum momento depois do casamento deles. Então, veja como foi que a Kitty descreveu essa noite, né? Então, a Kitty falou que um taxista pode pegar qualquer pessoa, inclusive uma pessoa vilanesca, certo? E aí Klaus retrucou, ou uma pessoa nobre, salientou Klaus. Nossos pais foram de táxi para a ópera na noite que o carro não quis pegar. É verdade, Kitty falando. Me lembro bem dessa noite, replicou Kitty com um leve sorriso. Era uma apresentação de La Força do Destino. A mãe de vocês portava um chale vermelho com penas compridas nas pontas. Durante o intervalo, eu os segui até o bar e passei-lhes furtivamente uma caixa de dardos envenenados antes que Esme pudesse me pegar. Foi difícil, mas, como um dos meus camaradas gosta de dizer, não desanimar diante de nenhuma dificuldade, manter a fortitude quando todos a perderem, passar imaculado pelas intrigas, renunciar até a ambição quando o fim é alcançado. Quem poderia dizer que isso não é grandeza? E falando em grandeza, por favor, segurem-se. Não podemos permitir que o inimigo em potencial nos siga até nosso importante brunch. Então, Kitty descreveu que tinha lá dardos envenenados, que tinha que a mãe, né, Beatrice, passou para elas, né? Aqui, ó. Era uma pressa, a mãe de vocês portava um chá vermelho com penas compridas. Eu os segui até o bar e passei-lhe furtivamente uma caixa de dardos envenenados antes de Esme pudesse me pegar, né? Então foi Kitty que entregou a caixa de dardos envenenados aos pais dos irmãos Baudelaire. Mas nessa mesma noite, possivelmente, Lemony Snicket também estava envolvido e aparentemente Lemony Snicket se encontrou com Beatrice, certo? Depois desse encontro, veja quais foram as palavras de Beatrice para seus filhos. Olha o que ela falou. O pôster, disse Klaus, quando a voz da irmã silenciou. Eu me lembro bem dele. Mamãe contou que o adquiriu no intervalo como souvenir. Ela disse que aquela foi a noitada mais interessante que já tivera na ópera e não queria esquecê-la nunca, né? O que será que aconteceu de tão interessante naquela noitada, né? Que ela não queria esquecer nunca, que trouxe até um souvenir para casa, né? Então, vamos ver o que Lemony falou sobre esse assunto, possivelmente, certo? Esse, para mim, é um dos parágrafos mais legais de Desventuras em Série. Olha o que fala. La força del destino é uma frase que em italiano significa a força do destino. E destino é uma palavra que tende a causar discussões entre as pessoas que a empregam. Alguns pensam que o destino é algo do que não se pode escapar, como a morte, ou como uma torta de ricota que azedou, duas coisas que mais cedo ou mais tarde sempre acontecem. Outros pensam que o destino é um momento na vida de uma pessoa como aquele em que alguém se torna adulto, ou um instante que se faz necessário construir um esconderijo com assentos de sofá. E outros acreditam ainda que destino é uma força invisível, como a gravidade ou o medo de se cortar com papel, que orienta as pessoas durante toda a vida, estejam elas embarcando em uma encoberta misteriosa, cometendo um ato traiçoeiro ou decidindo se o livro que começaram a ler é assustador demais para terminar. Na ópera La Força do Destino, diversas personagens discutem, se apaixonam, se casam em segredo, fogem para monastérios, vão à guerra, anunciam que se vingarão, travam duelos e deixam cair uma arma no chão. E ela dispara acidentalmente e mata alguém, em um incidente estranhamente similar ao que acontecerá no capítulo 9 deste livro, que você tem lá em mãos. E elas ficam o tempo todo tentando descobrir se algum desses problemas é resultado do destino. Elas se questionam e se questionam a respeito de todos os perigos de suas vidas. E quando desce o pano, no final, nem mesmo o público pode ter certeza do que poderia significar todas aquelas desventuras em série.
Os órfãos Baudelaire não sabiam que perigos os aguardavam ao seguir Kit Snicket pelo gramado, mas eles se perguntaram, assim como eu me perguntei naquela noite fatídica, muito tempo atrás, enquanto saía às pressas da ópera antes que uma certa mulher me avistasse, se era a força do destino que estava orientando sua história ou algo ainda mais misterioso, ainda mais perigoso e ainda mais desventurado. Sim, caros amigos, Beatrice já estava casada quando aconteceu a ópera La Força do Destino. De acordo com Lemony Snicket, ele estava lá e saiu da ópera e se deparou com uma mulher que fez ele se perguntar se era a força do destino que estava unindo eles. E logo depois Beatrice chega em casa dizendo que aquela tinha sido a noitada mais incrível da vida dela. Então, talvez seja só eu, mas eu posso dizer que se eles tinham um relacionamento avançado antes do casamento e se depararam dessa forma e fez Lemony se declarar dessa forma, né? Que aquela noite havia sido algo misterioso, perigoso e desventurado, eu posso deduzir que talvez Lemony esteja se referindo aí a um relacionamento extraconjugal que ele fez parte, certo? Então, se ele já era o pai da Violet, o pai biológico, talvez, então talvez ele tenha se tornado o pai também de um dos outros filhos, ou do Klaus ou da Sunny. Eu prefiro acreditar que é o Klaus, certo? Por quê? Por quê? Porque o Klaus parece se lembrar dessa noite. Sim, não, desculpa, eu me confundi. Eu prefiro acreditar que é a Sunny, porque o Klaus parece se lembrar dessa noite, né? Então, se a Violet já tinha nascido e o Klaus se lembra daquela noite e depois deve ter acontecido o nascimento da Sunny, talvez, certo? O Lemony Snicket seja o pai tanto da Violet, tanto da Sunny, né? Talvez, né? Assim, houve uma noite em que eles se encontraram, certo? E essa noite pode ter resultado no nascimento da Sunny. Talvez, né? É só uma hipótese, mas é muito frágil isso. É muito frágil, muito frágil. E afinal de contas, se ele é o pai da Violet e da Sunny, talvez ele seja o pai do Klaus também, porque seria 2 em 3, né? Isso aí é uma extrapolação? Não, não é uma extrapolação. Eu já disse, o Jacques Snicket muito possivelmente acredita de que Lemony Snicket é o pai dos 3 Baudelaire, certo? E não estou dizendo que ele realmente é o pai, mas o Jacques, que é o irmão do Lemony, acredita que ele é o pai dos 3 Baudelaire. Por que eu posso dizer isso? Por causa de 2 passagens, 3 passagens na verdade, onde o Jacques Snicket parece ter dado essa dica para os leitores, certo? Primeira passagem se encontra justamente quando Jacques, a única vez que ele fala alguma coisa, né? Então, quando ele se encontrou com os irmãos Baudelaire, o que é que ele disse? O que é que ele queria dizer para eles, certo? Vamos lá para o livro onde ele aparece, é TVV, A Cidade Sinistra dos Corvos. Então, nessa cena, o pobre do Jacques Snicket estava sendo acusado de ser o Conde Olaf. Quando ele finalmente conseguiu falar algo com os irmãos Baudelaire, veja o que ele falou. Mas eu sou inocente, gritou o homem na plataforma. Por favor, me escutem, eu imploro. Não sou o Conde Olaf, meu nome é Jacques. Ele voltou-se para os 3 irmãos, que puderam notar que estava com lágrimas nos olhos. Oh, Baudelaires, disse ele, estou tão aliviado em ver vocês vivos. Os seus pais... 3 pontinhos. Então, o Jacques queria falar algo sobre os pais dos Baudelaire. O que será que Jacques queria falar? Bem, aparentemente, Jacques, antes de morrer, de acordo com Quigley Quagmire, ele entrou em contato com uma pessoa em Petreville. Em Petreville nós tínhamos o senhor,
nós tínhamos a doutora Orwell, que morreu, né? E nós tínhamos Charles. Então, evidentemente, aparentemente, um dos JS lá citados por Charles, que enviou uma carta para ele, né? De acordo com o próprio Charles, o JS enviou pelo menos 2 cartas para Charles, e uma das cartas, JS, possivelmente Jacques Snicket, antes de morrer, falou algo sobre os pais dos Baudelaire. O que foi que Jacques Snicket falou para Charles e o que é que ele, então, Jacques Snicket, pessoalmente queria ter falado com os Baudelaire antes dele ele ser preso e depois morto. Vamos lá para a conversa de Charles com o senhor em Um Penúltimo Perigo. Então, para entender bem essa fala, você tem que ter a noção de que existiam várias pessoas usando o nome JS. Né? Eu já fiz uma teoria que mostrava que uma dessas pessoas era a própria Beatrice, fingindo ser Jacques Snicket depois da morte de Jacques Snicket. Mas existiam outras pessoas, certo? Uma dessas pessoas, aparentemente, foi o próprio Jacques Snicket antes de morrer. Ele, de acordo com Quigley, queria se conversar com alguém em Petroville, como já falei, enviou uma carta para Charles antes de morrer, certo? Outra pessoa, fingindo ser JS, provavelmente Beatrice, enviou outra carta pedindo para Charles proteger os Baudelaire, mas vamos referir à primeira carta. Né? Veja o que é que Charles disse. Ó. Não há nada de errado em se preocupar com as pessoas, disse Charles mansamente. Eu me preocupo com você, senhor. Me preocupo com os Baudelaire. Se o que JS escreveu é verdade, então os pais deles, 3 pontinhos. Então Charles estava preocupado com os Baudelaire. JS, possivelmente Jacques Snicket, antes de morrer, ou talvez a Beatrice mesmo, né? Fingindo ser Jacques Snicket, e nesse caso seria basicamente uma confissão. Então, JS escreveu algo sobre os pais dos Baudelaire a Charles, algo que poderia mudar significativamente a situação dos Baudelaire. Porque ele falou, se o que JS escreveu é verdade, então os pais deles o quê? Você pensa assim, os pais dos Baudelaire podem estar vivos. E é importante que Charles usou o plural. Ele falou os pais deles. Se você já assistiu o meu vídeo número 13 do canal, chamado O Fim, você sabe que Beatrice sobreviveu ao incêndio e que Bertrand morreu, certo? Bertrand morreu. Temos evidências textuais de que Beatrice sobreviveu e que Bertrand morreu. Ele está morto, certo? Então, a questão é, por que JS então escreveu sobre os pais no plural? Porque era uma verdade que abrangia os pais. Ele não falou, porque os pais estão mortos, porque isso era o que todo mundo achava. E se ele falasse, porque os pais deles estão vivos, JS sabia que Bertrand estava morto, né? Então, o que poderia significar? Bem, poderia significar de que Beatrice sobreviveu e o pai biológico dos Baudelaire também sobreviveu. E nesse caso, JS Jacques estava se referindo a Lemony Snicket. Era a mesma mensagem que o Jacques queria passar para os Baudelaire. Os pais de vocês estão vivos. Ele estava se referindo a Beatrice e a Lemony. Mas tem alguma evidência textual de que Jacques realmente estava pesquisando sobre a sobrevivência de Lemony Snicket? Porque, se você é um bom leitor, você deve lembrar de que Kit Snicket acreditava que nessa época dos acontecimentos principais, o Lemony estava morto. Porque o Ponto No Diário publicou de que Lemony estava morto. Então, era de senso comum de que Lemony estava morto. Mas Jacques Snicket não acreditou nisso tão facilmente. Em primeiro lugar, porque foi ele quem pediu para Lemony fugir para o exterior, né? Então, ele desconfiava de que Lemony estava vivo. Então, ele teve alguma comprovação de que Lemony estava vivo? Sim, ele teve. Então, é por isso que ele pôde dizer que os pais dos Baudelaire estavam vivos, porque Lemony e Beatrice estavam vivos, né? Essa é a minha hipótese.
Que confirmação foi essa? Tem evidência de que Jakes não apenas estava procurando os Baudelaire, mas também estava procurando Lemony Snicket, verdade sobre Lemony Snicket. Tem evidência textual disso? Sim, temos evidência textual disso em TCC, né? O espetáculo carnívoro em português. Vou mostrar para você essa evidência textual de que Jakes Snicket não apenas estava procurando os Baudelaire, mas estava procurando verdade sobre o irmão carnal dele, de que, de acordo com isso aí que nós conversamos, era o pai dos Baudelaire, provavelmente. O pai biológico. Vou mostrar aí para vocês. Então, estamos aí no capítulo 7 do espetáculo carnívoro e você deve se lembrar que Olivia Caliban tinha um lema de que era para dar às pessoas aquilo que elas querem, né? E aí, quando foram confrontados pelos irmãos Baudelaire, quando tiraram seus disfarces, ela começou a cair em si de qual era a identidade verdadeira dela e aí começou a falar tudo o que ela sabia. Ela é uma das pessoas, junto com o capitão Andaré, que mais dá informações sobre os irmãos Baudelaire, né? Sobre CSC, mais dá informações confiáveis, né? Por incrível que pareça. Mas vejamos aí o que é que ela falou. Eu tento ajudar todo mundo, disse Olivia tristemente. Meu lema é: dê às pessoas o que elas querem. É por isso que estou neste parque. Finjo ser vidente e digo às pessoas o que elas querem ouvir. Se o Conde Olaf ou um dos seus comparsas me pergunta onde estão os Baudelaire, eu conto. E agora note, se Jakes Snicket ou outro voluntário entra aqui e me pergunta se seu irmão está vivo, eu conto. Então, Jakes Snicket estava pesquisando sobre Lemony Snicket e Lemony estava vivo. Então, a Olivia Caliban usou sua biblioteca e percebeu que Lemony estava vivo e contou para ele. Depois disso, Jakes Snicket se encontrou com os irmãos Baudelaire e falou para eles: o pai de vocês alguma coisa. E depois disso, possivelmente, né, porque foi depois que ele se encontrou com Quigley, então ele escreveu uma carta para o Charles e falou: olha, o pai dos Baudelaire estão alguma coisa. E Charles leu a carta e falou lá para o senhor: olha, se Jakes estiver certo, os pais deles alguma coisa. Beatrice estava viva, de acordo com minha teoria aí, ó, que eu já provei para vocês. Então, é muito provável que o pai dos Baudelaire também estava vivo. Não o pai que criou eles, porque ele estava morto, mas o pai biológico deles, porque Jakes estava pesquisando sobre Lemony Snicket, que já vimos que era o pai, possivelmente, da Violet. Então, possivelmente, ele também era o pai do Klaus e da Sunny. Tudo se encaixa. E é por isso que Lemony Snicket quer tanto saber sobre os irmãos Baudelaire, porque eles são filhos biológicos dele. E tudo fecha mais sentido ainda quando você pensa o seguinte: o casamento de Beatrice com Bertrand não foi um casamento por amor. Beatrice não amava Bertrand. Não amava Bertrand. Se você já leu lá se você já assistiu o meu vídeo sobre The Beatrice Letters, você vai ver lá que Beatrice, mesmo cancelando o casamento com Lemony, queria saber se Lemony ia continuar amando ela. E Lemony falou que ia continuar amando ela para sempre, né? Naquela declaração de páginas e páginas que se encontra em Beatrice Letters. Então, Beatrice se casou com Bertrand amando Lemony. E vamos e voltemos, certo? Vamos e voltemos. É possível de que eles nunca tenham vivido como um casal de marido e mulher de fato, né? Então, talvez o Bertrand sempre soube que nenhum dos filhos poderia ser dele, né? Talvez o Bertrand sempre sofreu aí de infertilidade. Nós não sabemos. Infelizmente, a prova, de fato, só seria possível se tirássemos um DNA, um exame de DNA lá de Sunny, da Klaus e da Violet. Mas eu posso dizer com todas as letras que Beatrice, Jakes e Kitty acreditam que muito provavelmente a Violet é filha do Lemony Snicket, certo? E
existem evidências fortes de que Jacques Snicket acreditava de que todos os 3 filhos eram de Lemony. Existe evidência forte, né, de que Lemony tinha um relacionamento avançado com Beatrice antes do casamento e pelo menos uma vez teve um relacionamento avançado depois do casamento, né? E tem mais uma evidenciazinha. A evidência só coloca Lemony dentro da casa dos Baudelaire, né? Não sei se Bertrand estava lá nesse dia, mas o Lemony já esteve na casa dos Baudelaire após o casamento de Beatrice, certo? Isso também torna tudo muito suspeito. Então, quando foi isso? Quando foi isso? Naquele livro chamado The Bad Begin the Red Edition, Lemony basicamente confessa de que já esteve na casa dos Baudelaire. Vou mostrar para vocês, está em inglês, mas vou mostrar para vocês. Então, essa é a nota aqui, ó, número 3, lá do livro The Bad Begin the Red Edition, certo? Então, Lemony fala, a mesa dos Baudelaire não era usada apenas para o jantar, né? Aí veja que ele diz, ó, uma coisa que eu me lembro do meu tempo à mesa, dos meus momentos à mesa, era de que era sempre necessário usar um protetor de copos embaixo de suas bebidas para não deixar um anel úmido na mesa, né? Na madeira. Então, Lemony passava tempo à mesa da casa dos Baudelaire. Então, ele visitou o casal Baudelaire. Porque Beatrice só foi morar na mansão Baudelaire após o casamento. Então ele esteve na casa dos Baudelaire após o casamento. Talvez até após o nascimento de um dos Baudelaire. Talvez até após o nascimento da Violet, né? E aí, quem sabe, foi por causa dessa visita que o Klaus nasceu? Não temos como ter certeza. Mas o fato é de que há oportunidades para essa teoria. Há oportunidades. Agora existe a contra-teoria que eu vou derrubar aqui agora. A contra-teoria de que Violet não pode ser filha de Lemony Snicket é uma contra-teoria com base em cronologia. De acordo com essa contra-teoria, o casal Baudelaire, né, a Beatrice e Bertrand, passaram um tempo na ilha, enquanto Beatrice estava grávida. Então, a contra-teoria diz o seguinte, eu escutei essa contra-teoria do Felipe, do canal Toga Voadora. Então, o Felipe disse o seguinte, olha, uma gestação humana é de 9 meses. O tempo que se passa na ilha é de no mínimo 1 ano, porque acontece de ano em ano o dia da decisão. Então, o casal Baudelaire saiu da ilha no dia da decisão. Então, evidentemente, eles passaram 1 ano na ilha. Então, a concepção de Violet necessariamente foi na ilha. E parece fazer sentido no primeiro momento. Mas eu vou mostrar para vocês a contra-teoria de que não necessariamente a contra-teoria está certa. Vamos lá para o livro O Fim e vamos dar um fim a essa contra-teoria. Então, dessa vez, os Baudelaire confrontaram Ismael e aí ele começou a explicar sobre o que havia acontecido com os pais do Baudelaire enquanto estavam na ilha, certo? Então, vamos ver o capítulo 10. Aqui, ó. Mas você não poderia ler todas as histórias e responder todas as perguntas, disse Klaus, mesmo que quisesse. Ismael sorriu e puxou a barba. Foi exatamente o que seus pais me disseram, disse ele. Quando eu cheguei aqui, eles já estavam na ilha havia alguns meses, mas tinham se tornado os facilitadores e sugerido alguns novos costumes. Então, os pais Baudelaire chegaram na ilha alguns meses antes de Ismael chegar à ilha, certo? Alguns meses antes. Então, como isso foi possível? Bem, lembremos que o dia da decisão acontece de ano em ano. Só que você pode chegar na ilha através de naufrágio em qualquer época do ano,
né? Você não escolhe quando é que vai ter um naufrágio. Então, se o dia da decisão é daqui a 2 meses, por exemplo, e você acaba chegando na ilha, você vai ter o seu primeiro dia de decisão daqui a 2 meses. E se você já chega grávida, se você é uma mulher e está grávida, já chega grávida na ilha, por exemplo, tá, de 4 meses, você vai sair da ilha quando você ainda estiver grávida, de 6 meses. Foi algo mais ou menos assim que aconteceu. Então, algo mais ou menos assim que pode ter acontecido, né? Então, de acordo aqui ó, com o Ismael, ele chegou à ilha quando já havia alguns meses dos pais Baudelaire ter chegado. Alguns meses, pode ser 2, 3 meses, né? Se Beatrice já estava grávida quando ela chegou à ilha, então tudo continua fazendo o maior sentido. Tudo continua fazendo o maior sentido. E é bem possível de que essa seja a realidade. Você deve se lembrar de que o que Beatrice se concentrou a fazer quando estava na ilha, junto com Bertrand, foi estudar uma cura para o micélio medusoide, né? Através lá da maçã híbrida. Né? Aqui, ó. O seu pai sugeriu que uns poucos náufragos que eram operários de construção instalassem um periscópio na árvore para procurar tempestades. Sua mãe sugeriu que um náufrago encanador bolasse um sistema de filtragem de água para que a colônia pudesse ter água fresca diretamente na pia da cozinha. Então, quando os pais Baudelaire chegaram, já havia uma colônia estabelecida na ilha. Né? Então, eles não foram eles que iniciaram a colônia na ilha. Né? Então, essa é a contra-teoria. Aí Ismael chegou, veja o que aconteceu. Na época em que cheguei, alguns ilhéus queriam se amontonar e abandonar seus pais na plataforma costeira. O facilitador soltou um grande suspiro e fechou o pesado livro no seu colo. Eu entrei no meio dessa história, disse ele, assim como vocês entraram no meio da minha história. Alguns ilhéus acharam armas entre os detritos e a situação teria ficado violenta se eu não tivesse convencido a colônia a simplesmente abandonar seus pais. Nós permitimos que eles pudessem alguns livros em um barco pesqueiro que o seu pai construíra e, pela manhã, os dois partiram com alguns dos seus camaradas quando a plataforma costeira se inundou. Percebeu? Então, assim que Ismael chegou, aparentemente no dia seguinte, os pais dos Baudelaire saíram da ilha. Os pais Baudelaire chegaram na ilha alguns meses antes do próprio Ismael. Então, o tempo todo, o total de tempo que os pais dos Baudelaire passaram na ilha foi de alguns meses. Beatrice pode ter chegado grávida na ilha e saído grávida da ilha sem comprometer em nada a teoria de que Lemony é o pai da Violet. Certo? Então, minha opinião é que Lemony Snicket pode ser o pai dos 3 Baudelaire, Jacques, Beatrice e Kit acreditam que ela é o pai acreditam que ele é o pai da Violet, e Jacques acredita que ele é o pai dos 3 Baudelaire. Então, essa é a minha opinião. Os 3 Baudelaire, na minha opinião, são mesmo os filhos de Lemony Snicket, certo? No momento é nisso que eu acredito. Mas eu sei o seguinte, certo? Eu tenho que ir e voltar. Apesar desse ser um assunto interessante para muita gente, né? Não faz muita diferença na prática. Porque quem criou os 3 Baudelaire foi o Bertrand, né? A líder lá do VFD Squad. Ela acredita que o Lemony é o pai apenas da Violet. E ela falou, olha, eu quero publicar um T-Red que demostre como o Bertrand é um personagem importante. Porque ele criou a filha de outra pessoa. Então, nessa história toda, Bertrand é o pai dos 3 Baudelaire porque o pai é quem cria. Os 3 Baudelaire amavam o pai. Não, como eu falei, Beatrice talvez não amasse Bertrand como homem, mas o amava como pai dos filhos dela. Isso nós temos certeza. De acordo com os próprios Baudelaire, eles até brigavam de vez em quando. Mas era sobre como criar os filhos bem. Bertrand amava os filhos. E se realmente aconteceu o que eu disse no vídeo 13, isso foi um péssimo final. Foi um final muito triste para Desventuras em Série, né?
E seja como for, Bertrand é o pai, de fato, dos irmãos Baudelaire, porque foi ele quem criou, mesmo que ele não seja o pai biológico. E se ele não for o pai biológico, ele ainda merece mais elogios, porque ele criou os filhos que não eram deles. E Lemony, sinto muito por você, mas seus filhos biológicos, se eles são seus filhos biológicos, nunca vai reconhecer você como sendo o pai deles, porque o pai deles, na mente deles, sempre foi e sempre será Bertrand, né? E esse é o final do vídeo. Deixa aí seus comentários, deixa seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, especialmente porque esse vídeo não tem vídeos todos os dias, de vez em quando tem, e aí quando tiver você vai ser notificado. E também escreva aí sua opinião, e se quiser pedir alguma teoria e se discordar de mim, por favor, escreva aí embaixo, certo? Então, sem mais, espero que você não tenha assistido o vídeo até aqui. Até logo.